A noite estava serena, a Basílica de Aparecida estava lotada, e a missa que era transmitida ao vivo pela televisão e por plataformas digitais corria como tantas outras celebrações em homenagem à padroeira do Brasil. Fiéis de diferentes estados se reuniam, velas nas mãos, olhos marejados e cânticos que ecoavam nas paredes do imenso santuário. Tudo caminhava dentro da normalidade até que, em um momento de profundo silêncio após a leitura do Evangelho, algo começou a chamar a atenção de todos os presentes. Um feixe de luz, aparentemente vindo do nada, desceu sobre o altar central, iluminando somente a imagem de Nossa Senhora Aparecida. Era como se o foco estivesse direcionado apenas para ela, sem que nenhuma das estruturas de iluminação da basílica tivesse sido alterada. As câmeras da transmissão ao vivo, que estavam espalhadas em diferentes ângulos, registraram a cena em tempo real. O brilho não parecia vir dos refletores comuns do templo. Ao contrário, tinha uma tonalidade suave, levemente dourada, que destacava a imagem de Aparecida e deixava o resto do espaço em uma penumbra respeitosa. Os fiéis começaram a murmurar entre si, alguns apontando para o altar, outros apenas colocando as mãos no rosto, como se não acreditassem no que viam. Do lado de fora, milhares acompanhavam a celebração pela televisão e pelas redes sociais. Os comentários começaram a pipocar quase de imediato. Vocês estão vendo isso? Olhem o altar. A luz não é normal. Parece que é ela que está brilhando. Os técnicos de imagem, surpreendidos, tentaram entender se havia algum erro nos equipamentos, mas logo perceberam que a luz realmente estava presente no ambiente e não era efeito da transmissão. A intensidade da iluminação variava levemente, como se pulsasse em sintonia com o canto suave do coral, que começava a entoar uma Ave Maria. Essa sincronia entre som e luz deixou todos em um estado de arrebatamento. Pessoas começaram a chorar. Algumas se ajoelharam, e outras levantaram as mãos em oração espontânea. Era como se, por alguns instantes, o tempo tivesse parado dentro da basílica, e todos os olhares se voltassem exclusivamente para aquela manifestação inexplicável. O celebrante, percebendo o impacto entre os fiéis, pausou suas palavras. Emocionado, olhou para a imagem iluminada e disse apenas: "Que este sinal seja para fortalecer a nossa fé." Sua voz embargada foi suficiente para aumentar ainda mais a emoção coletiva. Não havia como negar. O fenômeno estava diante de milhares de testemunhas, e cada pessoa presente sentia que estava participando de um momento único, impossível de ser reproduzido ou explicado com lógica imediata. Enquanto isso, as redes sociais se tornavam palco de debates fervorosos. Prints e vídeos eram compartilhados em tempo real, com legendas como "Milagre ao vivo", "Nossa Senhora Aparecida manifesta sua presença" e "O céu desceu sobre a Basílica." Até mesmo pessoas que não costumavam acompanhar a fé católica ficaram intrigadas com o episódio, comentando sobre a singularidade da cena. Alguns fiéis mais próximos do altar afirmaram que a luz parecia ter uma textura diferente, como se fosse feita de pequenas partículas douradas, semelhantes a pó de estrelas. Outros disseram que, ao mesmo tempo em que o brilho descia, sentiram uma calma profunda, uma sensação de acolhimento impossível de ser descrita em palavras. Esse foi apenas o início de uma noite que ficaria gravada na memória de milhares de devotos e que abriria espaço para discussões, análises e testemunhos que se multiplicariam nos dias seguintes. O que todos tinham em comum era a certeza de que tinham presenciado algo fora do comum, algo que transcendia os limites da explicação racional e mergulhava no campo da fé. O instante em que a luz desceu sobre o altar de Aparecida foi tão repentino que, durante alguns segundos, houve um silêncio completo na basílica. Era como se milhares de vozes, corações e respirações tivessem parado ao mesmo tempo. Mas logo esse silêncio foi rompido por um murmúrio coletivo, um sussurro que crescia entre as fileiras de bancos. "Vocês estão vendo isso? Olha só. É um sinal." As expressões variavam entre lágrimas, sorrisos nervosos, olhos arregalados e mãos trêmulas. Muitos fiéis se ajoelharam, outros levantaram suas velas, tentando iluminar ainda mais a cena. Câmeras posicionadas em diferentes ângulos captaram essas reações com uma nitidez impressionante. O público que assistia de casa pôde ver, em tempo real, não apenas a luz sobre o altar,
mas também o impacto profundo que aquilo causava nas pessoas. Um pai que segurava a filha pequena abraçou com força, chorando como se tivesse recebido uma graça naquele exato momento. Um grupo de jovens, que minutos antes tirava fotos discretas, deixou o celular de lado e começou a rezar de mãos dadas. E senhoras mais idosas, algumas com lenços brancos na cabeça, repetiam incansavelmente: "Ela está aqui! Ela está aqui!" A emoção não se limitou ao interior da basílica. Quem acompanhava pela televisão ou pelo celular começou a inundar as redes sociais com comentários. As páginas oficiais do santuário foram tomadas por mensagens em questão de minutos. "Eu vi daqui da minha casa, parecia que a câmera brilhava junto", escreveu uma mulher de Minas Gerais. "Estou arrepiado até agora. Parecia que Nossa Senhora estava olhando direto para nós", postou um jovem do Paraná. A hashtag Milagre ao Vivo chegou a figurar entre os assuntos mais comentados em algumas regiões, e até perfis céticos, que normalmente criticavam manifestações religiosas, compartilharam os vídeos intrigados. Enquanto isso, os técnicos da emissora responsável pela transmissão estavam em estado de choque. Eles revisavam os painéis de controle, verificavam refletores, conferiam configurações de câmeras. Nada indicava que aquela luz vinha de um equipamento interno. Os refletores fixos estavam desligados naquele momento da missa, justamente para dar destaque apenas às velas e à iluminação suave do templo. "Não tem explicação técnica", teria dito um dos engenheiros ao ser entrevistado mais tarde. Aos poucos, a emoção se transformou em uma onda de fé coletiva. Um canto espontâneo de Ave Maria começou em uma das alas e logo se espalhou por toda a basílica, ecoando forte e harmonioso. O som se uniu à visão da luz sobre o altar, criando uma atmosfera indescritível. Era como se milhares de corações batessem no mesmo compasso, ligados pela sensação de que estavam presenciando algo maior do que todos eles. Alguns fiéis contaram depois que sentiram um perfume suave de rosas no ar, coincidindo com o instante em que a luz se intensificou por alguns segundos. Outros afirmaram ter sentido um calor leve, como se estivessem sendo abraçados. Para muitos, aquilo foi a confirmação de que Nossa Senhora Aparecida estava manifestando sua presença de uma forma única, escolhendo justamente o momento da missa para se revelar a todos, sem distinção. O celebrante principal, ainda visivelmente emocionado, deixou de lado parte de sua homilia e se dirigiu ao povo com palavras simples: "Meus irmãos, diante do que nossos olhos veem, não nos resta nada além de confiar. Nossa Mãe está conosco, e este altar, hoje, se tornou morada de luz." Essa frase, repetida por muitos nas redes sociais, ganhou o peso de uma marca histórica da celebração. Jornais locais e portais de notícias começaram a replicar o episódio ainda naquela noite. Manchetes como "Luz misteriosa cobre o altar de Aparecida em missa transmitida ao vivo" e "Fiéis choram ao ver fenômeno inexplicável no santuário" se espalharam rapidamente. Vídeos com trechos do momento alcançaram milhões de visualizações, e cada detalhe passou a ser debatido, do ângulo da luz até a reação de cada fiel presente. Mas, para os que estavam ali dentro, nada importava mais do que a experiência vivida. Muitos disseram que jamais se esqueceriam daquela noite. Outros juraram que voltariam todos os anos ao santuário, como forma de gratidão pelo que presenciaram. Pais contaram que seus filhos pequenos, mesmo sem entender a magnitude do momento, ficaram quietos, olhando fixamente para o altar, como se também percebessem algo além da explicação humana. Era impossível não notar. Aquela luz tinha tocado não apenas os olhos, mas principalmente as almas. E esse impacto coletivo, registrado ao vivo e testemunhado por milhões, transformou aquela celebração em um dos episódios mais comentados da história recente do Santuário Nacional. Quando a luz misteriosa sobre o altar de Aparecida foi comentada nos dias seguintes, o país inteiro parecia dividido entre a fé e a razão. Para os fiéis, não havia sombra de dúvida. Aquilo era um sinal da presença da padroeira do Brasil. Para outros, principalmente especialistas em física, ótica e tecnologia de transmissão, era necessário encontrar uma explicação lógica, ainda que os próprios argumentos parecessem frágeis diante da intensidade do fenômeno. Nas ruas próximas ao santuário,
peregrinos davam entrevistas emocionadas, descrevendo o que haviam sentido. Não era uma luz comum. Era suave, mas ao mesmo tempo, tinha força. Eu olhei e meu coração disparou. Relatava uma senhora com as mãos ainda trêmulas. Outro homem, caminhoneiro que estava de passagem, dizia: na estrada já passei por muita coisa, mas aquilo foi diferente. Não foi invenção da televisão. Eu estava lá. Eu vi. Enquanto isso, na internet, cientistas e técnicos tentavam oferecer explicações. Alguns sugeriram que poderia ter sido um reflexo incomum, talvez causado por cristais nos vitrais ou pela fumaça do incenso misturada à iluminação artificial. Outros especularam sobre interferências nas câmeras, que poderiam ter dado a impressão de que uma luz descia sobre o altar. Mas a maioria reconhecia, para que tantas pessoas, tanto presencialmente quanto à distância, percebessem a mesma coisa ao mesmo tempo, seria necessário mais do que uma falha técnica isolada. Essa dificuldade de encontrar justificativas concretas aumentava ainda mais a aura de mistério. Programas de televisão abriram espaço para debates, com padres, teólogos e especialistas tentando explicar o que ocorreu. Em uma dessas mesas redondas, um professor de física foi direto: não estou aqui para negar a fé de ninguém. Mas pelo que analisei, não existe um padrão conhecido que explique a intensidade da luz que apareceu apenas no altar, sem refletir em outros pontos. Isso não é comum. Já do lado da igreja, a posição foi cautelosa. Nenhum pronunciamento oficial falou em milagre, mas tampouco se descartou a possibilidade de um sinal divino. O reitor do santuário, em entrevista, disse: para nós, a luz pode ser interpretada como uma manifestação simbólica do amor de Nossa Senhora. A igreja sempre pede prudência, mas não podemos ignorar que milhares de pessoas foram tocadas ao mesmo tempo. O que importa, acima de tudo, é a fé que esse momento despertou. E de fato, a fé se multiplicava. Testemunhos começaram a surgir de diferentes partes do país. Pessoas que disseram ter se curado de dores inexplicáveis após assistirem à transmissão. Famílias que, em meio a brigas e desentendimentos, se reconciliaram depois de verem juntas o vídeo. Jovens que afirmavam ter decidido voltar à igreja porque perceberam que Nossa Senhora ainda se manifesta nos dias de hoje. Por outro lado, havia quem ironizasse o episódio, chamando-o de coincidência ou até de efeito especial barato. Mas até mesmo esses comentários, longe de enfraquecer, acabavam reforçando o debate. Pois quanto mais alguém tentava reduzir o acontecimento a algo banal, mais surgiam relatos de pessoas comuns dizendo: não, eu estava lá, e não foi nada comum. O mistério se intensificou ainda mais quando vídeos amadores começaram a circular, feitos por celulares de fiéis que estavam próximos ao altar. Em alguns desses registros, a luz parecia ter um movimento próprio, como se descesse suavemente e se concentrasse apenas sobre o centro do altar, onde estava a imagem da padroeira. Havia momentos em que ela parecia pulsar, quase como se respirasse junto ao ambiente. E esse detalhe, que não havia ficado tão evidente nas câmeras oficiais da televisão, se tornou combustível para interpretações ainda mais fortes de que se tratava de algo sobrenatural. Para os estudiosos de fenômenos religiosos, aquele evento entrava para a lista de aparições luminosas que já haviam sido registradas em outros santuários pelo mundo. Casos semelhantes foram lembrados em Fátima, em Lourdes e até em igrejas menores, onde fiéis relatavam luzes celestiais durante momentos de oração intensa. Não é raro que Deus ou a Virgem Maria se manifestem através da luz, disse um teólogo, relembrando que, em muitas passagens bíblicas, sinais divinos eram justamente descritos como clarões ou iluminações repentinas. No entanto, talvez o mais impressionante não tenha sido a busca pela explicação em si, mas sim o efeito coletivo que ela causou. Pessoas que nunca haviam conversado sobre fé começaram a discutir o tema. Lares onde religião era tabu passaram a exibir, pela televisão ou celular, o vídeo do altar iluminado. Professores usaram o fenômeno como ponto de partida para aulas de filosofia e sociologia, questionando o limite entre o visível e o inexplicável. Era como se a luz, mais do que um simples acontecimento físico, tivesse aberto uma porta invisível no coração das pessoas, convidando cada uma delas a refletir.
Será que existe algo maior guiando nossas vidas? Ou será apenas fruto do acaso? A dúvida permanecia, mas o que ninguém conseguia negar era a força do impacto causado por aquela transmissão ao vivo. E essa dúvida, que mistura fé e ciência, mistério e racionalidade, continuava ecoando muito além das paredes da basílica. Porque o episódio não terminou com o fim da missa. Ele se espalhou como uma centelha que reacendeu discussões, despertou devoções adormecidas e colocou em pauta, mais uma vez, a presença de sinais que desafiam a lógica humana. O dia seguinte ao acontecimento foi marcado por uma avalanche de relatos vindos de todos os cantos do Brasil. Aquela missa, que parecia apenas mais uma celebração transmitida ao vivo, transformou-se em um divisor de águas para muitos fiéis e até mesmo para pessoas que não tinham qualquer vínculo com a fé. O vídeo da luz misteriosa sobre o altar começou a se espalhar nas redes sociais com velocidade impressionante. Em poucas horas, já havia ultrapassado milhões de visualizações, sendo compartilhado em grupos de família, páginas de devoção e até em fóruns de céticos que tentavam encontrar uma explicação racional para o que todos estavam vendo. No interior de Minas Gerais, uma senhora de 72 anos relatava que, ao assistir à gravação, sentia um calor inexplicável no peito, como se alguém a abraçasse. Dias antes, ela havia perdido o marido e estava em luto profundo. Eu não acreditava mais em nada, estava revoltada, mas quando vi aquela luz descer sobre o altar, senti como se fosse uma mensagem para mim. Você não está sozinha, contou entre lágrimas. Em São Paulo, um jovem universitário, até então descrente e distante da religião, decidiu ligar para a mãe depois de meses sem falar com ela. A reconciliação nasceu após ele assistir, quase por acaso, ao vídeo compartilhado em uma rede social. Era como se Nossa Senhora estivesse dizendo que eu precisava voltar para casa, afirmou emocionado. E não foram apenas histórias individuais. Pequenas comunidades passaram a organizar encontros para rever o vídeo coletivamente, como se fosse uma relíquia digital. Em muitas cidades, igrejas lotaram durante as semanas seguintes, com fiéis ansiosos para rezar, acender velas e compartilhar o que sentiram ao assistir ao fenômeno. O poder de propagação da imagem parecia desafiar a lógica comum. Não era apenas mais um vídeo viral, mas sim algo que despertava conversas profundas. Pessoas que raramente falavam sobre espiritualidade agora se viam discutindo se a luz era mesmo um sinal divino ou apenas uma coincidência. Em rodas de conversa, nos ônibus, nos mercados e até em filas de banco, surgia o mesmo comentário. Você viu o vídeo da luz em Aparecida? Um dos testemunhos mais fortes veio de uma enfermeira que trabalhava em uma UTI. Ela contou que, após assistir ao acontecimento, decidiu colocar o vídeo discretamente para um paciente em estado crítico, um homem que já não reagia a estímulos. Para a surpresa de todos, lágrimas escorreram dos olhos do paciente ao ver a luz descendo sobre o altar. A família interpretou aquilo como um último gesto de consciência, um sinal de que ele havia partido em paz, tocado pela presença da mãe. Na região Nordeste, grupos de romeiros organizaram carreatas em homenagem à padroeira, carregando imagens de Nossa Senhora e reproduzindo o vídeo em telões improvisados nas praças. Era como se cada exibição fosse uma oportunidade de renovar a fé coletiva, de sentir que estavam participando, ainda que à distância, daquele momento que parecia transcender tempo e espaço. Mas talvez o mais surpreendente fosse a quantidade de relatos de pessoas que disseram ter vivido experiências paralelas enquanto assistiam ao vídeo. Uma mulher afirmou ter sentido um perfume intenso de rosas preencher sua sala no instante em que a luz apareceu. Outra pessoa contou que, ao ver a gravação em seu celular, sentiu como se uma brisa suave passasse pelo rosto, embora estivesse em um quarto fechado. Esses testemunhos, repetidos em diferentes contextos, reforçavam ainda mais a crença de que o fenômeno não se limitava àquele instante da missa, mas continuava se manifestando de forma pessoal e íntima na vida de quem se abria para ele. Naturalmente, críticos surgiram. Alguns afirmavam que a emoção coletiva estava gerando uma espécie de histeria, fazendo com que as pessoas interpretassem sensações comuns como sinais extraordinários. Mas mesmo entre os mais céticos, havia quem admitisse: pode ser que exista uma explicação técnica,
mas não dá para negar que algo diferente aconteceu com quem assistiu. A força da propagação não parava nas telas. Artistas começaram a produzir quadros, músicas e poemas inspirados no fenômeno. Um pintor de Goiás relatou que ficou noites em claro tentando reproduzir em tela o momento exato em que a luz tocava o altar. Um grupo de jovens músicos compôs uma canção chamada Luz sobre a Mãe, que rapidamente começou a ser entoada em celebrações paroquiais. O impacto do acontecimento foi tão intenso que até mesmo líderes de outras religiões comentaram sobre ele, reconhecendo que a luz, independente da interpretação, havia gerado um movimento coletivo de união, reflexão, principalmente, esperança. E esse talvez fosse o maior milagre, não apenas a manifestação da luz, mas o poder que ela teve de conectar pessoas tão diferentes em torno de uma experiência comum. A cada relato, a cada vídeo compartilhado, parecia que a mensagem da padroeira ganhava novas formas, como ondas que se espalham quando uma pedra é lançada em um lago. E essa propagação não mostrava sinais de enfraquecer. Pelo contrário, continuava crescendo, alimentada por novos testemunhos e pelo desejo humano de encontrar sentido em meio ao mistério. A pergunta que pairava no ar após a aparição da misteriosa luz sobre o altar da basílica era inevitável. Afinal, o que realmente havia acontecido naquela noite? Um sinal do céu, um fenômeno divino destinado a reacender a fé dos fiéis, ou simplesmente um evento óptico natural, fruto da combinação de ângulos, reflexos e condições climáticas? Entre os estudiosos, o debate foi intenso. Físicos da luz sugeriram que talvez se tratasse de um reflexo causado por um equipamento de transmissão, uma câmera ou até mesmo por vidros do santuário que, ao interagir com a iluminação, teriam produzido aquele feixe luminoso. Era uma explicação lógica, alinhada ao pensamento científico, que buscava afastar a possibilidade de algo sobrenatural. Mas o que intrigava era a precisão, porque a luz desceu de forma tão nítida e se concentrou apenas sobre o altar, justamente no momento em que a celebração chegava ao ponto mais solene. Teólogos, por outro lado, foram rápidos em afirmar que os sinais divinos, muitas vezes, se manifestam através daquilo que pode parecer comum aos olhos humanos. Para eles, não era necessário que a luz desafiasse todas as leis da física para ser considerada um milagre. O verdadeiro milagre estava no impacto espiritual que ela gerou. A fé reacendida, as reconciliações familiares, as lágrimas derramadas por aqueles que se sentiram tocados de maneira profunda e inexplicável. Fiéis que testemunharam o acontecimento ao vivo não tinham dúvidas. Para eles, tratava-se de um recado claro da Mãe Aparecida. Muitos relataram que nunca haviam experimentado tamanha emoção em uma missa. Naquele momento, eu não vi apenas uma luz. Eu senti a presença dela ali, olhando por nós, cuidando de cada um, afirmou um peregrino que estava na nave central da basílica. E, de certa forma, essa era a essência do mistério. A fé e a ciência caminhavam lado a lado, mas nunca se cruzavam totalmente. Enquanto uns buscavam explicações racionais, outros viam na falta de respostas definitivas a prova de que o sobrenatural estava presente. Os acontecimentos seguintes reforçaram esse enigma. Após a divulgação das imagens, as peregrinações aumentaram de maneira significativa. A basílica passou a receber não apenas devotos fervorosos, mas também curiosos e até repórteres estrangeiros interessados em registrar de perto o local do fenômeno. Era como se o altar tivesse se tornado, ainda mais, um ponto de encontro entre o céu e a terra. O mais impressionante era perceber que, independente da explicação, todos concordavam em um ponto: o vídeo e a experiência coletiva tinham gerado transformação. Pessoas que haviam abandonado a fé começaram a rezar novamente. Outras, que viviam em conflito com a família, sentiram o desejo de reaproximação. Alguns, até mesmo entre os que se declaravam ateus, confessaram ter se emocionado ao assistir ao momento. E é aí que mora o mistério maior. Será que a intenção de um sinal divino não é justamente provocar mudança no coração humano? Será que, ao tentar compreender cada detalhe técnico, não se perde a essência do que realmente importa, o fato de que milhares de pessoas foram tocadas de alguma forma por aquela luz? Na história da humanidade, sempre houve sinais celestes interpretados de maneiras diferentes.
Estrelas que guiaram povos, auroras boreais vistas como preságios, cometas que mudaram rumos de civilizações. Cada geração testemunha algo que desafia sua compreensão. Talvez, para os nossos tempos, a luz sobre o altar de Aparecida seja um desses sinais. Ao final, fica uma verdade simples. Quem acredita verá sempre ali um gesto de amor e cuidado da mãe. Quem não acredita pode seguir em busca de explicações técnicas. Mas ninguém sai ileso. Todos, de alguma forma, foram marcados pelo acontecimento. E talvez esse seja o verdadeiro milagre. Não a luz em si, mas o que ela provocou. Um chamado à reflexão, à fé, à união e, principalmente, à esperança. Porque, no fundo, cada feixe que ilumina a escuridão carrega consigo a mesma mensagem: a de que nunca estamos sozinhos.